Som. Gente, bom dia. Hoje o tema da nossa palestra será Mesmo um bicho-papão concurso? Quando a gente fala em concurso, a gente também pode abranger isso com o Enem, tá? São provas que mexem com o nosso psicológico, que mexem com a nossa estrutura, com tudo. Então hoje a gente vai estar voltado para esse tema. Eu vou chamar aqui os moderadores, a Cauane e o Ramon, para ficar já aqui a postos. E antes de passar para eles, eu vou dar 13 dicas para a realização de concursos e provas a nível de Enem, vestibulares, tá? Escolha um concurso compatível com o seu perfil. Quando a gente fala em concurso, aí fala assim, mas você está falando de concurso, está falando de Enem. Também, gente, vamos fazer o Enem já na mente o que a gente quer. Eu vou fazer e lá na hora eu vejo. Não, já direciona, já tem um alvo. Faça um planejamento de estudos. Vamos nos planejar. Segunda eu vou estudar matemática. Terça eu vou estudar português. Se planejem. Estudem com materiais atualizados. Hoje vocês têm a sorte da internet, ter um mundo de material para vocês e tudo gratuitamente. Então, procure os materiais mais atualizados. Se dedique a resoluções de questões. Mantenha uma rotina saudável. Faça revisões constantes. Participe de grupos de estudos. Às vezes a gente não tem essa disciplina de ficar estudando sozinhos. Então, o bom é a gente procurar pessoas que têm esse mesmo objetivo e se juntar para estudar. Um vai puxando o outro. Se mantenha atualizado sobre as notícias. Quem já fez o Enem de treinamento sabe que a redação sempre tem a ver com notícia. Você tem que ter essa cultura de estar sabendo de notícia, não só fofoca, gente. A vida não é só fofoca na internet, não. Vamos nos atualizar. O Enem sempre vai buscar algo que esteja em evidência ou que já foi em evidência. Então, se atualize em relação a isso, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo. Treine a redação. Crie um ambiente de estudos adequados. Conheça o seu ponto fraco e dedique maior tempo a ele. Se o meu ponto fraco é matemática, por que eu vou passar mais tempo estudando ciências? Não, eu vou estudar mais matemática. Faça simulado e provas anteriores. Vai lá na internet, eu quero fazer um concurso para educação de Nova Iguaçu, então eu quero fazer um pré-militar. Vou lá na internet, vou pegar todas as provas anteriores e vou estudar em cima delas. Vai mudar as questões? Vai mudar as questões, mas o conteúdo vai ser o mesmo. O que vai cair lá, aquele determinado conteúdo é o mesmo. Está lá no edital. Principal e a última, leia atentamente o edital. Às vezes o Rodrigo fica enchendo vocês de edital, né? Quase ninguém aqui lê. Só que ele não está fazendo isso porque é chato, porque a gente quer perturbar vocês, não. Porque vocês têm que pegar essa prática. Lá no edital vai dizer o que vocês têm que estudar, o que vai cair, como é que vai ser a prova, o dia, o que é preciso. E vocês não leem, vocês vão lá, passa o edital correndo, quero ver o salário. Quero ver quanto tempo de trabalho que eu vou ter. Não, leia tudo. Abriu o e-mail, vai lá ler o edital, se direcione pelo edital. Tá? Eu espero que essas dicas sirvam para vocês, que vocês absorvam e pratiquem. Cauane. Bom dia. Bom dia. Vou falar de 3 concursos, que é da PRF, da PF e da ESA. Vamos começar com a PRF. Basicamente, tu vai precisar estar com diploma de conclusão do ensino superior, podendo ser ele de qualquer curso. Mas eu deixo assim como conselho o curso de Direito, porque tem muito mais oportunidade dentro da instituição. É com ele que você consegue fazer a prova de delegado. Mas tem que deixar claro também que para fazer esse tipo de prova precisa ter, se eu não me engano, 3 anos como advogado, atuando na área. O curso da PF,
concurso da Polícia Rodoviária Federal tem a prova objetiva e a prova discursiva, que é de caráter eliminatório e classificatório, exame de aptidão física de caráter eliminatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório, apresentação de documento de caráter eliminatório, avaliação de saúde de caráter eliminatório também. O concurso da PF, basicamente, é da mesma forma que o da PRF, tem que ter o ensino superior, e para a prova de delegado também funciona da mesma forma. Ela tem a prova objetiva e prova discursiva, que é eliminatória e classificatória, teste de aptidão física, que é eliminatório, avaliação médica, também é eliminatório, avaliação psicológica, que é eliminatório também, exame de títulos, que é classificatório, serve também para analisar e atribuir pontos extras, e investigação social, que é o momento em que há a avaliação de antecedentes da conduta social do candidato. Da ESA, não é necessário ter ensino superior, mas é preciso ter ensino médio completo ou estar cursando o terceiro ano no ano da inscrição. Você também deve ter no mínimo 17 anos e no máximo 24. Essa idade pode se estender para 26, caso você vá para a área de música e saúde. Também é necessário estar em dia com suas obrigações como cidadão. Suas obrigações eleitorais, serviço militar para os homens. Sobre as tatuagens, você não pode prestar o concurso caso tenha tatuagem com alusão a ideologias extremistas ou terroristas, que vai contra as instituições democráticas. Lembrando que o teste de aptidão física é eliminatório. É extremista, mas é claro? Não, mas é claro. Bom dia, gente. Então, eu vou falar sobre alguns concursos sobre as faculdades federais. Um concurso que é muito conhecido por todos é o Enem, que é para você fazer para todas as faculdades federais do Rio de Janeiro, e também tem a UERJ, que é um concurso público especializado para faculdade. Eu também vou falar sobre os concursos militares, como o da Marinha, que tem a Escola Naval, o Colégio Naval, a EFON, que é para oficial, a Escola Naval é para sargento, tem a SpaceX, que é para oficial, e também tem da Aeronáutica, como a EA, a EPICAR. E como o principal tema da palestra é concurso Será que é um bicho-papão? Então, concurso público geralmente causa ansiedade, claro, porque você está dando um passo para o seu futuro. E é muito importante falar que não vai ser algo tranquilo, realmente não é, mas tem métodos que podem tranquilizar melhor seus estudos. Como eu uso alguns tipos de métodos, como usar mapa mental. Depois que estudar, faz um mapa mental sobre a matéria. Eu também utilizo o método de estudar por questões, tipo questões das provas antigas, como, tipo assim, tem sempre na internet, se você pesquisar, provas sobre do concurso que você vai fazer antiga. Eu geralmente pego essas questões e vou repassando para poder me envolver melhor na matéria. E agora eu vou passar o microfone para a Carla Duarte. Ela é formada em administração, pós-graduação em administração financeira. Ela é militar da Marinha, sargenta, e é isso. Bom dia, tudo bom, gente? Primeiro, me perdoa porque minha voz é bem alta e é estridente. Então, assim, se eu estiver perturbando o ouvido de vocês, faz uma sinalização que eu afasto um pouco o microfone da boca, que eu sei que é chato. O pessoal que está em pé aí, gente, vocês não querem sentar aqui não? Que me dá nervoso ver todo mundo em pé assim, sabe? Fico meio nervosa, mas tudo bem. Vou sentar então. Quem quiser, senta aí também, pra gente ficar mais à vontade. Vocês não vão ficar em pé o tempo todo não, né? Pelo amor de Deus, gente, senta aí um pouquinho. Então, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Alguém aqui tem interesse em carreira militar? Olha, show de bola, gostei, bacana. Mais alguém aqui já prestou algum tipo de concurso na vida? Algum concurso público? Isso aí. É difícil? É impossível? Não. Quantas vagas vocês precisam para poder entrar? Uma vaga. É só isso. Precisa de uma vaga. Então não importa se abriram só 10, se abriram só 5, vocês precisam de uma vaga.
Mas antes de começar a falar um pouquinho da minha experiência, das coisas que eu vivi, eu queria falar para vocês algumas coisas que ninguém me falou quando eu estava sentado aí na posição de vocês, no ensino médio. Vocês desculpam que eu anotei, mas é porque a cabeça da tia já está ficando meio velha, né? Então tem que anotar as coisas, é importante anotar, gente. Vamos lá. Primeiro, não se consumam emocionalmente. Tá? Por quê? Abrir mão de certas coisas é muito necessário, isso faz parte da vida, mas isso é por um tempo, não é para sempre. É importante ter dedicação, mas lembre-se, quando o negócio começa a ficar apertado, que está dando um treco assim na cabeça, está começando a ficar todo mundo, uou, socorro, para, respira, toma um açaí, bebe um refrigerante, um suco, qualquer coisa, conversa com alguém, mas para, respira. Não tenham um troço qualquer com 15, 16 anos por conta de uma ansiedade grande em prol de um objetivo que vocês têm. Beleza? Outra coisa que ninguém me falou. O início do caminho de vocês não determina o final deles. Certo? Tem gente que vai apontar o erro mesmo. Não importa quantas vezes vocês tenham acertado. Então, se vocês não forem os primeiros a confiar em vocês mesmos, mais ninguém vai ser. Vocês precisam querer mais que todo mundo. Mais que os pais, que amigo, irmão, seja lá quem for na vida de vocês que esteja próximo. Vocês precisam querer mais. Então, se alguém vier para poder falar para vocês alguma palavra que seja contrária àquele objetivo, vocês parem, pensem e analisem. Pô, o que isso aqui vai me acrescentar? Isso aqui é bom para mim? Isso aqui me ajuda? Isso aqui me edifica? Se não, esquece, cara. Foca naquilo que você já tem em mente. Outra parada muito importante. Seja sincero com você mesmo. Tem que ser sincero. Você tem que se olhar no espelho e ser sincero com você mesmo. Tipo assim, pô, todo mundo tem ponto forte e tem ponto que precisa melhorar. Isso é natural do ser humano. Então, como a própria Carla falou, pô, se eu sei que eu preciso melhorar nisso daqui, eu vou focar nisso daqui um pouquinho mais. Eu vou dar uma atenção maior a isso daqui. E aquilo que eu já tô legal, que já tá de boa, deixa aqui um pouquinho, mas não descuida não. Mas seja sincero. Não adianta você querer dizer assim, não, pô, tô ótima em matemática. E no final das contas você não tá nada bom. Tô falando porque eu sou péssima em matemática, gente. Então assim, eu sei que eu preciso dar mais atenção a essas coisas. Que mais? Isso aqui é muito importante. Permanecer como você está dói. Se você não gosta daquilo que você está vivendo. E mudar também dói. Porque exige renúncia, exige uma rotina diferenciada, exige quebra de vários paradigmas na vida de vocês. Então tudo vai causar algum tipo de dor. Você escolhe qual é a dor que você quer sentir. É bem desse jeito mesmo. Desculpa até ser tão direta assim, mas é isso. Se você não gosta daquilo que você está vivendo, se você acha que do jeito que você está não está legal, muda, cara. Vai ser fácil? Vai ser difícil pra caraca. Talvez vai ser até mais difícil. Mas vai trazer um resultado a longo prazo diferente daquilo que você está vivendo agora, que é permanecendo como está e levando a vida como se, tá tudo certo, e a vida é isso aí mesmo, é para curtir agora e tá tudo certo. Outra parada que é super importante, não se culpe pelas escolhas erradas que vocês vão fazer na vida. Todos nós vamos fazer escolhas que talvez não vão ser as melhores. E a gente talvez só perceba isso daqui a um tempo, quando a gente tiver mais maturidade. Porque com o passar do tempo, a gente ganha mais idade. E quando a gente ganha mais idade, a gente ganha mais experiência. Provavelmente o tempo todo vocês têm um bando de gente mais velho que vocês falando o tempo todo aquilo que vocês têm que fazer, aquilo que é importante vocês fazerem, aquilo que isso, aquilo que aquilo outro. Eu sei, é chato pra caraca ficar ouvindo isso o tempo todo. Eu sei que é, gente.
Só que quando a gente fala, é porque nós já estivemos nessa idade. E olha que eu nem tive tanto tempo assim. Mas é verdade. Então a gente passou por algumas experiências e estamos tendo a oportunidade de falar para vocês coisas que ninguém falou pra gente. Vocês têm duas opções com isso daqui. Ou simplesmente larga de mão, ou absorve, guarda dentro de vocês alguma coisa que lá na frente vai, pô, aquela mulher chata ficou lá falando, isso aqui faz sentido para mim. Duas opções, escolhas. Vocês escolhem. A oferta é dada. Se vocês têm a oportunidade de estar num colégio que está oferecendo para vocês um conteúdo que vai ajudar lá na frente, não precisa ser o melhor não, cara. Não precisa ser tipo assim, pô, eu tenho que ser isso daqui. Não. Apenas faça o melhor que você puder fazer. Se o meu melhor é até aqui, eu vou começar até aqui. E daqui a pouco eu evoluo mais um pouquinho, e aí eu vou crescendo, e aí eu vou continuar e vou dar um pouquinho mais de gás. E quando você olhar, tu já está conquistando aquilo que você, pô, é isso aqui que eu queria. Bom, essas são as dicas, né? Algumas das que ninguém falou para mim quando eu tinha a idade de vocês, que eu achei super importante falar. Agora, eu já vi que algumas pessoas aí têm interesse, né, em seguir carreira militar. E eu vou falar um pouquinho daquilo que eu vivi. Se vocês quiserem interromper alguma coisa, pode falar, não tem problema. E desde já vou pedir desculpas, porque... Perdi até meu celular, gente. Achei. Não, achei não. Tá aí, olha aí, ó. Olha como é que tá a cabeça da pessoa. Obrigada. Porque eu estou em horário de expediente lá no trabalho. Tá acontecendo algumas coisas lá que talvez eu precise atender o telefone. Então, se isso acontecer, desculpa, mas é rapidinho, prometo. Vamos lá. Eu entrei na Marinha em 2012. Eu entrei fazendo prova para ser cabo, né, do Corpo Auxiliar de Praças. Só que antes de eu entrar na Marinha, eu tentei algumas outras coisas. E não deu muito certo, né? A primeira coisa que eu tentei fazer foi bolsão em escola. Não sei se existe essa palavra ainda. Bolsão, existe essa palavra? E, cara, eu era ruim demais. Eu só conseguia 5% de desconto. Eu não conseguia acertar nada. Eu tinha muita dificuldade. Porque eu sempre me cobrei demais. Eu sempre fui aquela pessoa que eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. E aí eu chegava em casa, eu estudava. A minha criação também foi uma criação bem rígida. Então isso fazia, né, com que eu tivesse ainda mais aquela atenção, aquele foco. E isso foi ruim? Não. Mas foi 100% bom? Não. Se alguém tivesse falado pra mim assim, cara, respira, talvez eu tivesse aproveitado melhor algumas coisas. Então eu falo de novo, respira. Não pira, beleza? E aí eu comecei a estudar bastante, aquela coisa toda, fiz bolsão, não dava certo, até que alguém acho que ficou com dó de mim, me deu lá 50% de desconto. Aí passou essa fase. Fiz prova para a FAETEC e eu era totalmente desacreditada. Eu não acreditava que eu teria capacidade de passar naquele concurso, que para muita gente era uma coisa fácil. Mas para mim era realmente um bicho de 7 cabeças. Eu achava que a minha vida ia depender daquilo dali. E eu, sei lá, com 17 anos, estava me vendo... 17 não, gente, tô louca. Com 14 anos, eu estava estudando igual uma louca para poder entrar na FAETEC. Passei? Passei. Colhi frutos bons disso? Colhi. Mas o que eu faria diferente? Eu teria mais estratégias de estudo, que foi o que a Cauane, né, passou aqui para vocês. Quando vocês utilizam o conhecimento a favor de vocês, até aquilo que pode parecer um bicho de 7 cabeças, vira algo possível e muito mais fácil para poder você lidar com aquilo dali. Então, se alguém tivesse me falado assim, pô, usa um mapa mental, faz questões, né, de concurso, pega provas anteriores para resolver, procura lá na internet um cursinho preparatório gratuito, porque você não está com dinheiro agora para investir no curso preparatório.
isso teria facilitado muito a minha vida, porque eu não teria ficado madrugadas acordada decorando um capítulo de uma matéria. Então, se liga naquilo que a galera fala com vocês. Utilizem de estratégias para vocês alcançarem os objetivos de vocês. Aí eu entrei na FATEC, estudei lá e desde então eu comecei a ficar pensando na possibilidade de seguir carreira militar. Aquilo dali já estava sendo colocado em mim. Por quê? Porque eu vivia perto de pessoas que ou eram militares ou que me direcionavam para aquilo falando das coisas boas que se tem ao ser militar. E eu fui interiorizando aquilo, eu fui analisando e eu falei, pô, eu quero isso aqui para mim. Só que antes de eu falar, eu quero isso aqui para mim, eu fiquei muito debaixo de um incentivo. Porque no dia exato em que eu fui prestar o concurso público, eu falei assim, pô, eu acho que isso aqui não é para mim não. Acho que vai dar ruim, eu acho que isso aqui não é para mim não. Mas ao mesmo tempo eu falei também o seguinte, é a minha última oportunidade de entrar na Marinha como cabo. Porque eu fiz a prova quando eu estava no meu último ano, era a idade limite para poder entrar. E aí eu falei, cara, é tudo ou nada. É tudo ou nada. E aí foi nesse momento em que eu resolvi me dedicar além daquilo que eu já tinha me dedicado. Que é onde eu falei para vocês. Vocês vão precisar abrir mão, mas não é para sempre. Antes eu não abria mão de muita coisa. Naquele momento em que eu foquei e determinei, eu vou tentar e vou fazer valer a pena, eu abri mão. E aí eu precisei sim me afastar um pouco de algumas coisas para poder me dedicar em prol de um objetivo maior, que era aquele dali. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer preparatório. Aí talvez você pense assim, ah, Carla, estudar só é fácil. Mas aí quando a gente não tem dinheiro para de repente investir, né, no preparatório, alguma coisa. Nessa época em que eu comecei a estudar para o CAP, né, da Marinha, eu fazia um curso que era lá no centro do Rio. O curso se chamava Adonai. E para eu pagar o curso, eu dava aula. Eu trabalhava de segunda a sexta, eu dava aula, eu era coordenadora pedagógica em um curso de idiomas, eu trabalhava de segunda a sexta e aos sábados e domingos eu fazia o preparatório. É difícil, mas é possível. Aos sábados e domingos eu estudava. E aí, como eu trabalhava perto da minha casa, eu acordava 5, 6 horas da manhã para poder estudar um pouco, até a hora de eu ir trabalhar. Aí quando eu chegava em casa, eu ia estudando até meia-noite, 11 horas da noite, mais ou menos por aí. E sábado e domingo eu ia para o preparatório. Eu fiquei 1 ano e meio nessa pegada aí. E aí eu tentei a prova. E aí eu consegui passar. Foi difícil? Foi. Mas foi possível. Porque naquele período eu falei, pô, agora eu vou me dedicar. Antes disso, eu tinha tentado também a AGS, que é para sargento da aeronáutica. Só que eu não estava dando a devida importância. Eu estava fazendo cursinho preparatório, tudo com comando figurino. Tava lá, pô, eu ia pro curso, né? Tava lá bacana, presente em todas as aulas, fazia os exercícios, mas eu não fazia o algo a mais, que é o algo que só você pode fazer por você mesmo. Que era chegar em casa, revisar a matéria, procurar, né, sentar com um grupo de estudo para poder repassar aquilo que foi visto. Isso aí eu não estava fazendo. E aí, gente, não dá para poder esperar milagre de uma coisa que a gente não está fazendo por onde também, né? Não dá. O negócio tem que fluir quando você se coloca na posição daquilo dali fluir. E aí eu fiz a prova, não entrei, eu fiquei por 2 pontos na trave. Chorei pra caraca, me martirizei, fiquei frustrada, falei que nunca mais eu ia tentar aquilo ali na vida. Sabe o que isso gerou pra mim? Nada, perda de tempo. Porque você fica se martirizando e o tempo que você fica se martirizando, se culpando por uma coisa que você não conseguiu, você deixa de ganhar tempo tentando alguma coisa que está ao seu alcance. Ficar
se culpando, gente, é só perda de tempo. Beleza, chora, fica chateado, né? Come lá um pote de sorvete, afoga as mágoas. Mas é uma parada que é rápido. Não se permita ficar inserido para sempre num sentimento ruim, que não vai gerar absolutamente nada para vocês, além de simplesmente frustração. Pô, Carla, olha só, eu tenho muita dificuldade em casa, eu tenho dificuldades, né, nos relacionamentos em casa, poxa, eu não tenho muito incentivo. Beleza, eu entendo isso. Embora não tenha sido a minha realidade, eu conheço muitos amigos que viveram assim também, que vivem com situações de dificuldade de relacionamentos em casa e até mesmo de incentivo, né, em casa. E sabe o que eles fizeram? Beleza, ia para o quarto, que era o universo deles, e estudava. Fazia por onde conseguir algo melhor. Sobre carreira militar, é fácil estar lá dentro? Não. Quem é mesmo que queria ser carreira militar aí? Fala aí pra mim. Beleza. É fácil? Não. Não é fácil. É bom? É. Para quem gosta, se encontra naquilo dali. É para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. Será que eu posso tentar e depois, se eu ver que não é para mim, eu posso sair? Deve. Sabe por que eu estou falando isso? Pelo seguinte: tem muita gente que às vezes deixa de começar alguma coisa porque acha que não é para você. Isso aqui não é para mim. Aí não é para você seguir carreira militar, não é para você fazer uma faculdade de medicina, não é para você fazer um curso preparatório, não é para você fazer pedagogia, não é para você fazer, sei lá, qualquer coisa, artes, letra, pintura, sei lá, qualquer coisa, crochê, não importa. Nada é para você. Enquanto você perde muito tempo porque você ainda não conseguiu focar em alguma coisa, você está deixando às vezes de tentar de fazer algo que foi feito de bandeja para você, só que você ainda não descobriu isso. Lembra que eu falei que quando eu tentei a carreira militar não estava muito segura disso? Eu fiz a prova, eu passei, e eu tinha em mente o seguinte: cara, se tudo der errado, pelo menos disciplina eu vou aprender. Dobrar minha roupa de cama eu vou aprender. Eu pensava assim mesmo, pelo menos lavar banheiro eu vou aprender, porque tudo isso a gente faz, tá, gente? Hashtag fica a dica. É normal, acontece. Pelo menos alguma coisa de útil eu vou levar. E quando eu entrei de fato, eu me descobri naquilo dali. Eu gosto do que eu faço. Passo perrengue pra caraca, mas eu gosto do que eu faço. E isso é o que faz todo o sentido. Vocês precisam gostar daquilo que vocês fazem, mas vocês precisam começar fazendo aquilo que vocês já gostam de cara. Nem sempre vai ser possível, gente. Tem pessoas que fizeram, né, o curso de formação comigo. O meu curso de formação, para vocês terem uma noção, foram de mais ou menos 900 pessoas. Só de administração, que era o meu curso técnico, foram 100. Dos 100 que fizeram administração lá dentro comigo, se eu não me engano, pelo menos aí uns 20 já saiu da Marinha. Um saiu porque virou fonoaudiólogo, que era o sonho. O outro virou esteticista, renomada, tem um consultório próprio lá na Barra, com 25 anos. Entrou, pô. Tá lá. O outro, o que ele fez, gente? Esqueci agora a profissão dele, mas ele também abriu um escritório para ele, também atua lá na área dele agora. E por que eu estou falando isso? Porque as Forças Armadas, como eu disse, não é para todo mundo, mas pode servir para você como um degrau. É uma escadinha para que você suba e alcance coisas maiores. Porque você vai receber uma remuneração por isso. E você vai aprender valores com isso, que não vão ser tirados de vocês, de forma alguma. Se tem uma coisa que ninguém nunca vai tirar de vocês, é conhecimento. Conhecimento
Nunca ninguém vai tirar de vocês. E isso é a coisa que melhor é paga hoje em dia. Quanto mais conhecimento sobre algo você tem, mais bem remunerado você vai ser. Porque através daquele conhecimento que você tem, você começa a ter mais esperteza, você começa a pensar em estratégias melhores e você começa a fazer acontecer aquilo dali na tua vida. E aí você pode usar as Forças Armadas como um degrau, sim. Eu falo isso sem problema nenhum, porque você vai ser remunerado. Você vai ganhar não menos aí do que R$1.000. No básico, você entrando no básico aí. Com a idade de vocês receber esse valor, vocês podem investir em cursos, vocês podem investir em faculdade. Vai ser fácil fazer faculdade servindo? Não. Vai ser difícil pra caraca. Eu conheço gente, amigos meus, que para poder concluir a faculdade, trabalhavam no centro do Rio, acordava às 4h30 da manhã, pegava um ônibus lotado, ia servir, dava serviço. O serviço é quando você tem que estar aquartelado. Você fica no quartel cuidando da segurança do quartel. Todo mundo tem que dar serviço, a menos que você tenha algum problema de saúde, alguma coisa que os médicos lá avaliam, e aí isso é outra história. Mas todo mundo dá serviço, o militar é para isso, é pronto, você está pronto para. Lembra que eu falei que eu estava com o telefone aqui? Porque se alguém me ligar, eu vou precisar resolver um problema. E é assim, e tudo bem por isso. Tudo bem por isso. Mas serve como degrau. E aí a galera dava serviço, fazia faculdade, não pôde estar na aula agora, porque hoje em dia você ainda tem faculdade à distância. Ó a velha falando, na minha época era tudo presencial. Eu lembro que quando eu me formei, foi quando surgiu a matéria online, gente. Olha isso, é dinossauro. Quando surgiu, eu lembro que eu detestava fazer matéria online. Mas hoje em dia você já tem graduação à distância, então facilita muito. A qualquer momento você pode estar fazendo aí, estudando em algum lugar. E a galera saía, ia para a faculdade, pegava a dispensa. Poxa, olha só, professor, não tira minha falta não, eu estava de serviço, isso, aquilo. E concluiu. 4 anos e conseguiu concluir lá e ter o seu diploma. Foi fácil? Não, mas foi possível. Se eles talvez não tivessem recebendo a remuneração que recebiam, não teriam condições de custear a faculdade que eles tanto precisavam. Aquela menina que saiu, que hoje ela é fonoaudióloga e atende lá no consultório dela, ela não teria condição financeira de custear a faculdade dela, para poder hoje ela estar seguindo a profissão que ela tanto sonhava, que era aquilo que ela tanto queria. Eu conheço, tenho uma amiga também, depois procurem lá nas redes sociais, Larissa Sabino. Ela é maquiadora. Ela fez o CAP comigo, passou para a AGS, foi para ser sargento da aeronáutica, ficou durante muito tempo. Enquanto ela estava como sargento da aeronáutica, ela investiu naquilo que era a paixão dela, maquiagem. Ela investiu em conhecimento, ela fez diversos cursos, ela se montou mesmo em conhecimento. Hoje em dia, ela tem cursos online, chama-se Maquiadora de Excelência. Ela dá aulas para pessoas de todo o Brasil, através do curso dela online que ela montou, que ela preparou. Ela pediu baixa da aeronáutica para poder viver com maquiagem. Ela ministra cursos, ela ministra palestras, ela faz maquiagem, dias de noiva, um atendimento de excelência, que é muito difícil nessa área. Ela viu uma oportunidade num lugar que já estava saturado, porque ela ofereceu um serviço que é extraordinário. Por que eu estou falando isso? Porque ela usou a aeronáutica, ela usou a carreira militar como um degrau. Ela foi infeliz enquanto ela esteve lá? Não. Muito pelo contrário, ela foi muito feliz. Mas ela teve o quê? Inteligência para falar assim, até aqui é bom. Agora não dá mais para mim, eu preciso correr atrás de outra coisa. E sabe quanto tempo levou isso? 10 anos. Imagina se ela nunca tivesse começado lá atrás, mesmo com o sonho de ser um dia maquiadora de excelência. Se por causa desse pensamento, ela nunca tivesse dado um início lá atrás, será que ela teria condições de hoje ela estar assumindo a posição que ela está hoje? Talvez não. Por isso que eu falei para vocês, o início não determina o final.
Errou, continua assim mesmo. Verifica o teu erro, tenha inteligência. Não é permanecer no erro, galera. Não é isso, pelo amor de Deus. Viu que deu errado? Para, pensa, reflete e fala assim, pô, eu tenho que mudar a estratégia, eu tenho que fazer diferente nesse caminho aqui. E outra coisa que é muito importante. Andem com pessoas que tenham o mesmo objetivo que vocês. Sonhos não são coisas que a gente conta para todo mundo. Nem é coisa que a gente fica postando em Facebook, Instagram, TikTok. Eu não sei mais outras redes sociais porque eu tenho um problema com rede social. Eu não entendo muito bem não. Vocês até desculpem, mas eu sou péssima com isso. Eu não sei postar história direito, gente. É difícil demais para mim isso. É complicado. Então, assim, são coisas que não é para vocês ficarem o tempo todo divulgando e falando para Deus e o mundo, não. Para geral, vou botar aqui. Isso aqui vou fazer hoje um concurso para não sei para quê. Hoje eu acordei 5 da manhã e estou estudando demais. Nossa, que cansativo. Galera, guarda para vocês. Guarda para vocês. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que vê, nem todo mundo que está ali nas redes sociais de vocês estão torcendo por vocês, não. Eu demorei muito para poder aprender isso, mas eu aprendi. Nem tudo que está ali a galera quer ver bem de vocês, não. Então aprendam a andar com pessoas que tenham os mesmos objetivos que vocês. Que, vai te incentivar. Vai lá, é isso aí, vai dar certo. Entendeu? Dá esse foco aí. Tenha atenção com isso, isso é muito importante. E, para finalizar, tem tempo ainda, gente? Tá acabando, né? Já falei demais para cá, quero ouvir um pouquinho vocês. E para finalizar, entendam o seguinte, tudo é um processo. Eu sei que vocês agora estão passando por uma fase em que é tudo muito imediato, é tudo muito rápido. Se eu não conseguir agora, nunca mais eu vou conseguir. Se não deu certo agora, caraca, será que vai dar certo mais tarde? Será que vai dar certo de outra forma? Gente, vocês precisam entender que tudo é passo a passo. Conquistar coisas grandes não é de uma hora para outra. Exige tempo, exige dedicação, exige foco, exige conhecimento. E tudo isso vocês não vão adquirir de um dia para a noite ou numa palestra de 40 minutos. Não é isso? Só que uma coisa que eu também tenho certeza, 90% de todo o esforço só depende de vocês. Não depende de incentivo externo, não depende de amigo, amiga, irmão, pai, mãe querer. Não depende. Depende mais de vocês. Não tenho dinheiro agora, entra lá, joga assim no Google, cursos preparatórios gratuitos, cursos preparatórios populares. Eu lembro que quando eu estava estudando, logo no iniciozinho, eu comecei a fazer um curso preparatório comunitário, que a gente levava 1 quilo de alimento por mês, cada grupo levava 1 quilo de alimento, tinha uma tia, gente boa, beça, que preparava o almoço, e a gente não pagava mensalidade, a gente estudava física, matemática, português, tudo aquilo que vocês estudam aí, e a galera dava aula pra gente, de graça. A gente só contribuía com 1 quilo de alimento. Se vocês jogarem essas paradas no Google, Instagram, Facebook, começa a voltar para vocês anúncios que são relacionados com essas coisas. Então joga lá, não sei por onde começar, joga lá, concurso público, qualquer coisa, vão trazer para vocês. Aquilo ali já começa a abrir o leque de oportunidade para vocês. Folha Dirigida é um jornal onde aparecem diversos concursos públicos para diversas áreas, de diversas formas possíveis, das mais variadas idades. Carla, mas eu nem tenho idade para poder fazer isso. Beleza, se você quiser tentar, se de repente a taxa de inscrição for baratinha, tenta, é uma experiência. Você está no meio de pessoas que estão fazendo uma prova, faz com que você aprenda a lidar com ansiedade, com que você aprenda a lidar com pressão. Aqui no Pará tem muito simulado, não tem? Tem simulado, né? Vocês devem achar chato pra caraca, né? Mas é importante. Por quê? Porque vocês pensam que não, mas isso está preparando vocês lá na frente.
Está oferecendo coisas já incluído na mensalidade, gente. É uma experiência que tem gente que às vezes está pedindo para ter. Então aproveita, mas como eu disse, não se consumam por isso. Saibam que tem que ter hora para tudo, inclusive hora para respirar. E vai dar certo. Se vocês quiserem que dê certo, se vocês direcionarem para isso, vai dar certo. Tá na dúvida? Chama um professor, chama alguém que tem condições de direcionar vocês. Alguém que, já passou por aquilo ali, eu quero ser médico. Aí tu vai conversar com um advogado? Não, conversa com alguém que faz medicina, né? Procura lá alguém, segue no Instagram. O médico fulano de tal, ele é especialista na área que eu quero. Segue o cara, vê lá o que ele vai te oferecer. Pega aquele conteúdo, eu quero ser advogado. Conversa com pessoas que fizeram a faculdade, que se sentem bem naquela profissão, que atuam de uma maneira correta naquela profissão. Cerquem-se de pessoas que vão ter alguma coisa a oferecer para vocês. E usem as redes sociais a favor de vocês, que isso faz muita diferença. Beleza? Foi? Então é isso aí. Não é monólogo, né? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Que eu saiba responder, gente, por favor. Eu fiz Enem. Eu fiz o Enem quando eu tinha... O quê? Quando eu tinha 17 anos. Eu falei que eu tenho problema de memória, né? Quando eu tinha 17 anos, eu fiz o Enem. Eu lembro que na prova objetiva, eu tirei, eu acho que foi 7. Não foi uma nota muito... Hoje em dia eu não sei nem como é que tá o corte, né, na nota. Mas eu tirei, acho que foi 7, 7,5. Mas a redação eu fui top. Na redação eu tirei 9,8. E aí, isso aí elevou minha média. Aí foi lá no alto, foi lá em cima. Eu era boa em redação. Ponto forte. Então, se você tem um ponto forte, né? Se seu ponto forte é uma redação, uma parada assim, se dedica àquilo dali. Presta bem atenção que o negócio flui. Aí, com essa nota do Enem, eu me inscrevi na época na Estácio de Sá, pelo ProUni. Eu fiz a faculdade toda, os 4 anos de curso, com os mesmos benefícios de quem estudava da forma particular, gratuitamente. Eu não paguei para fazer o meu curso superior na faculdade de Estácio de Sá. Depois é que eu descobri que naquela época eu tinha nota para entrar na PUC. Só que aí eu não sabia disso, a faculdade de Estácio de Sá era mais perto da minha casa, eu fui, coloquei, e eu falei, caraca, eu podia ter feito, eu podia estar com o diploma da PUC agora. Então, o que eu quero falar com isso? Conhecimento é vida. Se na época eu soubesse disso e tivesse quem me direcionasse para isso, eu teria pesquisado um pouquinho mais e não teria me inscrito por impulso. Então, eu poderia ter feito, né, uma universidade, um curso de nível superior, numa universidade que talvez pudesse me dar um leque muito maior, né, de opções, de forma de ensino, do que eu tive. Isso foi ruim? Não, foi o meu momento, eu tirei proveito disso. Então, faça o Enem, se dedique a ele, porque o Enem abre portas. Fez a prova? Se inscreve, verifique, tem um direcionamento. Vou tentar esse curso aqui, quero medicina. Não conseguiu medicina? Tenta enfermagem. De repente a nota de corte é um pouco mais baixa, depois você troca o curso. Entendeu? Só pega a matéria, já corta umas matérias, já facilita. Entendeu? Fica a dica. Mais alguém? Quero ser da Força Aérea Brasileira. Eu queria, fazer o primeiro curso de enfermagem e depois me inscrever para a aeronáutica. Mas, meu irmão me indicou não fazer o curso de enfermagem, porque ele trabalha na área de enfermagem, porque eu muito paciente, mas eu falei assim, eu vou me inscrever na FAB. Então, eu queria que também desse uma dica, mais ou menos, para, se eu conseguir me inscrever nesse concurso,
para ver se eu também consigo entrar junto na FAB. O concurso de enfermagem que você fala seria fazer um curso técnico em enfermagem, é isso? Para você entrar na FAB como curso técnico de enfermagem, você vai ter que estar com o diploma de ensino técnico em enfermagem. Então, assim, você, ainda que passe, você não vai poder entrar sem ter esse diploma, porque um dos requisitos é justamente prova de títulos, né? Então, você precisa provar que você tem esse curso. Você vai ter que apresentar o seu diploma lá do ensino técnico, né? Então, você só vai poder entrar se você tiver feito já a enfermagem. Quanto à enfermagem ser algo bom ou ruim, isso aí vai depender muito daquilo que você quer fazer para você. Se você se encontra como enfermeira, se você se vê atuando na área, na carreira militar isso não vai ser diferente. Porque você vai entrar como enfermagem, técnico em enfermagem, você vai provavelmente atuar em algum hospital, ou em alguma clínica, ou em algum quartel na área da saúde que vai ter lá dentro. E eu não vou mentir para você. Pode ser que você também precise atuar numa área mais administrativa. Porque uma coisa que vocês têm que ter em mente, gente, é o seguinte. Quando vocês prestam concurso militar, vocês são o quê? Militares. Né? Então, é mais ou menos assim. Eu fiz curso técnico em enfermagem, mas antes de você ser enfermeiro, você é militar. Se tiver precisando, de repente, que você, terceiro sargento enfermeiro, esteja servindo agora, lá no quartel, como, sei lá, auxiliar, como secretário. Se precisar de você, você vai, mesmo você sendo enfermeiro. Entendeu? Então tem dessas coisas. É sempre? Não. Em 99% dos casos, você vai ficar alocado numa área que é aquela que você tem conhecimento técnico para isso. Mas pode acontecer? Pode. Então, eu só estou falando isso para que ninguém seja pego de surpresa, porque também ninguém tinha me falado isso. Então, é importante você saber. Quanto à enfermagem, se é o seu sonho, se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que você se dedica, que você acha que para você é bom, cara, segue em frente. Você vai ter muitos pacientes? Vai. Você vai trabalhar pra caramba? Vai. Mas quem disse que tem que ser diferente? Então, se você for se prender às dificuldades que a tua profissão vai trazer pra você, você vai querer se mudar pra praia, velho. Vai querer ficar lá tomando água de coco, nem vendendo. Porque se você vender, você vai ter que comprar, né? Você vai querer só ficar tomando água de coco, fazer nada da vida. Tudo vai gerar um trabalho e uma dificuldade maior. Agora, se você pode se dedicar a algo que é uma coisa que você, pô, já gosto disso, junto o útil ao agradável. Entendeu? Foi? Mais alguém? Eu queria que você falasse um pouco sobre como você conciliava na adolescência, né, a vida social e os estudos. Né? O que você fazia, como você dosava o seu tempo. Então, antes de eu ficar durante aquele 1 ano e meio que eu falei, dedicando muito, né, meu tempo, eu costumava fazer o quê? Durante a semana, eu gostava muito de praticar atividade física. Então, na época da minha adolescência, uma coisa que estava muito em alta era uma tal de lamba aeróbica. Vocês nem devem escutar falar sobre isso. Hoje em dia é zumba, essas paradas assim. Mas há uns anos atrás era isso. Então, 2 vezes na semana eu fazia aula de lamba aeróbica. Se eu não me engano, era terça e quinta, que era, acho que de 6 às 7, era o meu momento de espairecer um pouco a cabeça. Eu tinha esse horário. Sábado e domingo, eu acordava um pouquinho mais tarde, mas não é um pocão não, tá, gente? Quando não tinha aula no preparatório, por algum motivo qualquer, eu não acordava às 7 da manhã, mas aí eu acordava de repente umas 9 horas, né? Meio-dia não, tá? Eu acordava umas 9 horas, um pouquinho assim, para poder estudar, me dedicar um pouquinho mais. Naquele 1 ano e meio em que eu falei é tudo ou nada, a coisa ficou mais estreita de verdade. Porque eu tinha que trabalhar e final de semana eu fazia preparatório.
o meu horário de lazer nesse período era aos sábados após as 18 horas. Por quê? Eu saía do curso mais ou menos 5 horas da tarde, até eu chegar em casa dava aí 6 e pouca. Nessa época eu já estava namorando e era o momento que eu tinha com o meu namorado. Durante a semana não tinha esse negócio. Por quê? Porque eu estava focada estudando. Se ele aparecesse na minha casa, era para me ajudar a estudar. Então, se ele aparecesse na minha casa durante a semana, no horário em que eu estava estudando, era para corrigir um simulado que eu tinha feito, ou era para poder me fazer perguntas sobre uma matéria que eu estava estudando, e ele estava me incentivando com aquilo dali. Não sei se é a realidade de alguém aqui, né? Se tem algum relacionamento. Se tiver, entenda que isso é legal, desde que te incentive a fazer as coisas. Um relacionamento onde você tem que abrir mão de objetivos, onde você tenha que se moldar completamente em prol do outro, não é saudável. Então, se você tem um objetivo de estudar para uma prova, que seja a prova do teu colégio, e chega lá o velho guarda e fala assim, não, olha só, você está estudando muito, você tem que ficar comigo um pouquinho. Velha guarda que eu falo é qualquer pessoa, tá, gente, no relacionamento, isso é um termo que a gente usa na Marinha. Se chegar lá e você fala, peraí, você tá comigo ou tá contra mim? Tem que saber ter esse discernimento, gente. E outra coisa que eu também vou falar, porque eu passei por isso, tá? Teve uma época que eu estava estudando, que eu estava namorando, e esse namorado que eu tinha na época, ele não entendia muito bem aquilo que eu estava fazendo. Só que além dele não entender muito bem, ele também não me incentivava a fazer nada. E ele também não estava buscando fazer nada. Então ele falava assim para mim, você está estudando demais. O estudo não leva ninguém a lugar nenhum, não. Quando ele falou isso para mim, naquela hora eu falei assim, como é que é? Eu falei, cara, se eu tô com uma pessoa que não tem a mínima visão de qualquer coisa no futuro, que futuro eu espero com essa pessoa? Então fica a dica aí, porque eu sei que a gente está numa idade em que as emoções e os sentimentos são muito intensos. E isso é bom até certo ponto, mas cara, o sentimento, a emoção, quem domina é você. Você tem que ter responsabilidade e domínio sobre aquilo que está aqui na sua cabeça. Não é o outro que tem que chegar e dominar você, não. É aqui, ó, é você, é a tua cabeça. Se tu sabe que isso daqui é o certo a ser feito, por que tu vai fazer diferente? Por que tu vai fazer o errado? Entende? Se tu sabe que é errado, de repente, tu tá mentindo em relação a isso daqui, só porque eu quero fazer, por que tu vai mentir? Por que tu vai fazer? Pensa antes de tomar atitudes que vocês possam se arrepender depois. É como eu disse, a culpa não é para você ficar imersa nela, não. É para virar a página e seguir em frente. Mas se você puder evitar essa frustração, isso gera tempo para vocês fazerem coisas mais produtivas na vida de vocês. Então, conciliar é isso. É você saber que tem um momento para você respirar, separa esse momento para você, mas quando o cinto aperta e tem que se dedicar, se dedique. Abra a mão um pouquinho por um tempo determinado. Mais alguém? Essa é aquela hora que todo mundo fala assim, não pergunta mais nada, já acabou, tá na hora do almoço, chega, deixa ela ir embora. Mas eu tô brincando, gente, pode falar, tô aqui pra isso. Alguém pra ser o porta-voz, mas quem tá com vergonha? Qual é o teu Instagram? Carla.Domiciano. Me adiciona lá. Eu não sei como é que faz, mas quando vocês adicionam, dá pra poder mandar mensagem dizendo, então, manda mensagem que aí eu vejo, que aí eu olho. Carla.Domiciano. De antemão eu peço desculpas porque não é um Instagram absolutamente nem um pouco ativo. Não tem muita coisa interessante. Tem o meu filho que é lindo, tem 3 anos e meio.
Ele é a coisa mais linda desse mundo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, gente, só a foto da tela, ó, coisa linda do neném, ó. É lindo, né? A mãe babona. É lindo, só tem ele no Instagram, né? Mas é por um bom motivo, dá pra ver? Oi, creche. Gente, a vida adulta não é fácil. Eu chorei muito quando eu tive que colocar ele na creche, mas tem coisas que são necessárias. É lindo, né? É lindo. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Não? Não? Tem certeza? Aonde? Aqui? Pô, eu queria que voltasse o Orkut. Pô, eu queria. Eu lembro que surgiu até uma parada aí de que ia voltar, então eu fiquei felizona. Eu gostava daquela comunidade que eu odeio acordar cedo, eu gostava dessa. Vai. Eu acho que deve ser desse que deve ser bom humor hoje. Calma, jovem. Relaxa. Mapa mental. Mapa mental é uma parada horrível de ser feita. Até o momento em que você pega o jeito. Porque o mapa mental, ele vai te dar o geralzão daquela matéria. E faz com que isso te obriga verdadeiramente a entender a essência da matéria. Porque você vai começar a fazer as ramificações daquilo que é o assunto que você está tentando memorizar. Entendeu? Então isso é difícil de ser feito no início. Mas depois que você está focado no estudo, porque é mais ou menos assim, você iniciar um estudo é difícil. O início de qualquer coisa, gente, é muito difícil. Iniciei, caraca, você vai se arrastando, a formiguinha passa, você olha para ela, o sol brilha, você olha o sol. É uma parada complicada, mas depois que você embala, que o seu cérebro começa a entender que você está direcionando ele para alguma coisa, flui. E aí você começa a destrinchar aqueles tópicos, aquelas informações, e isso te obriga a verdadeiramente saber o que está acontecendo ali. Então, o mapa mental é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma coisa que eu gosto de colocar em prática e te facilita demais no momento de você fazer uma revisão. Às vésperas da prova, você não vai conseguir revisar a matéria que você estudou durante um ano. Você guardando seus mapas mentais de maneira organizada, por tópicos, assuntos, seguindo uma ordem cronológica, pô, hoje eu vou revisar aqui, sei lá, português. Né, aquelas ordens todas de vários assuntos. Isso vai te trazer uma segurança maior. Eu gosto muito de fazer o mapa mental. Se você tem facilidade de estudar ouvindo, tem aplicativos hoje em dia que eles fazem tipo uma tradução do texto que você está ali para áudio. Então, às vezes, tem gente que gosta de estudar ouvindo. Ali você, procura depois, joga no Google alguma coisa que vai te dar algum resultado. Joga aquele texto ali que aqui a inteligência artificial vai falar para você a matéria. E aí tu vai ouvindo, entendeu? E isso pode te facilitar, pode te ajudar também. Às vezes no momento que você está rápido, tô no ônibus, quero estudar, não consigo ler, bota para escutar, entendeu? Mais alguém? Não? Acabou? Foi? Foi muito proveitosa a palestra, né? Eu acho que todo mundo gostou, né? Então vocês absorvam essa palestra para a vida de vocês, levem essas dicas, levem essas informações, tá? E vamos mais uma vez, com muito carinho, dar uma última salva de palmas. Gente, obrigada aí pela oportunidade, obrigada aí pela paciência de vocês me escutando. Me adicionem lá no Instagram, manda uma mensagem que em algum momento eu juro que eu vou ver.
ajuda,